Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A sala tinha, no mínimo, 60 metros de comprimento por 30 de largura e 15 de altura. Uma suave luz branca, que Saint-Germain explicou ser uma força onipresente que esses dois grandes seres sempre usavam como luz, calor e poder, inundava todo o recinto. Cerca de 6 metros das paredes longitudinais até o fim do salão eram de ônix branco. Onde terminava esta formação, os construtores tinham feito um corte transversal num grande veio de ouro nativo, de mais de 60 centímetros de largura. A extensão principal de ambas as paredes laterais era de um brilhante granito azul, porém próximo à extremidade por onde nós entramos, a estrutura natural mudava para granito rosa, de qualidade ainda mais fina. A superfície das paredes, do teto e do assoalho tinha sido muito bem polida, evidentemente por algum processo notável. O teto abobadado, elevando-se cerca de 3 metros acima das paredes, era incrustado, formando o mais singular desenho. Exatamente no centro havia um disco de ouro tendo no mínimo 3,5 metros de diâmetro. Ocupando-o de modo que as pontas tocassem a circunferência, esplendia uma estrela de 7 pontas, composta inteiramente de diamantes amarelos, sólida massa de brilhante luz áurea. Irradiando desse sol central, havia 2 anéis de cor, cada um com cerca de 30 centímetros de largura, formando uma bem definida faixa de luz em torno da estrela, das quais a interior era de cor rósea e a exterior de um intenso violeta. O fundo sobre o qual jazia essa estrela parecia de ouro fosco, emitindo à própria estrela longos raios de luz cintilante e cristalina. Em redor desse conjunto estavam colocados 7 discos menores, cada um com cerca de 60 centímetros de diâmetro, representando os planetas do nosso sistema e os 7 raios de cor dentro do espectro de luz branca. A superfície de cada disco era macia como veludo e só foi empregado o mais límpido, mais intenso matiz positivo de cada cor. Soube mais tarde que em certas ocasiões e para fins especiais, grandes seres cósmicos derramam através desses discos suas poderosas correntes de força. Esta é recebida aqui pelos grandes iluminados, seres altruístas, conhecidos como ascensionados mestres de luz, que por sua vez a encaminham para a humanidade da nossa Terra. Esta radiação afeta os 7 centros ganglionares existentes em cada corpo humano do nosso planeta, bem como toda a vida animal e vegetal. O fundo de todo o teto era da cor de um céu muito claro numa brilhante noite de luar, embora a superfície fosse altamente refranjante. No extremo do salão, no centro da parede, a pouco mais de 10 metros do solo, havia um enorme olho medindo pelo menos 60 centímetros de diâmetro. Representava o, abre aspas, onividente olho do Criador, fecha aspas, em eterna vigilância sobre sua criação e de quem nada pode ser escondido. Tremendo poder era focalizado através desse olho, às vezes para a obtenção de resultados específicos. Fiquei a imaginar, enquanto o contemplava, que sensações experimentaria se eu presenciasse esse poder em plena atuação.
talvez a 12 metros de distância do extremo da parede leste, ocupando uma área de 21 metros de comprimento por 9 de altura, havia um painel de alguma substância precipitada. Tinha sido colocado pouco mais de 1,5 metros acima do nível do chão, penetrando numa profundidade de 5 centímetros na parede lateral, formando uma superfície côncava ao redor de toda a borda. A substância de que era feito se assemelhava a um belo veludo de um intenso azul índico, mas não era nenhuma espécie de tecido. A matéria física mais próxima com que pudesse ser comparado era o mineral. Tal substância não está em uso no mundo exterior da humanidade, em parte alguma, mas pode ser e é, algumas vezes, precipitada pelos grandes mestres ascensionados de luz para algum fim especial. Saint-Germain explicou que o painel tinha sido precipitado e servia como espelho universal para a instrução de iniciados e membros secretos de um grupo de seres altamente evoluídos. Esses grandes seres trabalham incessantemente, ajudando os humanos da Terra a se transformarem em homens e mulheres perfeitos, tornando-se capazes de manifestar em suas vidas exteriores a mesma grande perfeição e domínio que expressou Jesus Cristo. Não há organização externa desses seres perfeitos. Unicamente vivendo e expressando essa perfeição, através da autocorreção das fraquezas humanas e da plenitude de adoração ao divino ser interior, pode um indivíduo entrar em associação com aqueles que trabalham nesse alto nível de conhecimento. Saint-Germain então disse, abre aspas, nesse painel são projetadas cenas da Terra, quadros no éter, registros acásicos e atividades que se desenrolam em Vênus ou em outro ponto qualquer que aqueles instrutores queiram tornar visível aos estudantes. Tais cenas não são apenas quadros do passado e do presente, mas podem retratar atividades no futuro distante. Isto vereis mais tarde. Fecha aspas. Atravessamos a última porta à nossa direita e penetramos numa sala cujas dimensões orçavam por 24 metros de comprimento, 12 de largura e 6 de altura, com uma abóbada arqueada semelhante à do salão de onde tínhamos vindo. Saint-Germain explicou que toda a superfície interior desta sala é feita de ouro fosco e os veios cor de púrpura e verde que eu estava observando nas paredes como se fosse em relevo tinham sido precipitados. No extremo e na parede lateral à nossa direita, do rés do chão ao teto, havia uma armação de metal branco semelhante à prata fosca. Nesta armação, que assentava sobre rodas cilíndricas, havia vasos feitos do mesmo metal. As tampas desses vasos davam as classificações em hieróglifos do conteúdo dos 4 cilindros existentes no interior de cada vaso, sendo os hieróglifos inscritos em relevo sobre cada tampa. Os cilindros tinham, no mínimo, 25 centímetros de comprimento e em torno de cada um fora enrolada uma fita de cerca de 20 centímetros de largura, feita de ouro prensado, adicionado de algum material que o tornava rijo e flexível, contudo não mais espesso que uma folha comum de papel de escrever. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros e em cada uma havia caracteres como que gravados no ouro por meio de um estilete. Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Enquanto indicava uma determinada seção no extremo da parede lateral, Saint-Germain me disse, abre aspas, esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz. Eles descrevem a cidade, o país e a civilização que outrora existiram onde há agora o deserto do Saara, durante o tempo em que éreis meu filho e eu, o monarca desse antigo império. Esta sala contém os anais de muitos países,
e da ascensão e queda de muitas civilizações. Fecha aspas. Ao entregar-me um dos rolos, abriu-lhe o fecho e verifiquei com espanto que sabia ler seu conteúdo. Saint-Germain continuou, abre aspas, estou-vos habilitando a ler para elevar temporariamente vossa consciência, invocando a memória oculta, registro passado dessas experiências que outrora vivestes. A questão do conhecimento de Deus e seu universo se resume em restabelecer contato com os anais da vida em todas as formas. Todas as formas contêm vida, e dentro da emanação de luz de cada forma está registrado seu passado inteiro, que qualquer um pode exercitar-se em descobrir e compreender, desde que esteja disposto a dedicar atenção e tempo na autodisciplina necessária a aquietar a confusão na atividade externa da vida diária. Esse registro eterno dentro de todas as coisas existiu desde o princípio. Em épocas passadas, a humanidade manifestou perfeição em todos os aspectos. Essa condição anterior da raça foi narrada pelos historiadores como o Jardim do Éden, Éden ou Edom, significando divina sabedoria. À medida que a atenção consciente ou atividade externa da mente tinha permissão para pousar no mundo dos sentidos físicos, a divina sabedoria, a consciência onissapiente, tornava-se nublada ou encoberta, e o divino plano cósmico da vida do indivíduo veio a submergir. Foram-se embora a perfeição e o domínio consciente da humanidade sobre todas as formas, que ficaram ocultas e esquecidas daí por diante. O homem passou a ter consciência sensorial em vez de consciência divina, e desse modo a manifestar aquilo para que se dirigia sua atenção e em que mais pensava. Deliberada e conscientemente voltou as costas à perfeição e ao domínio de que fora dotado pelo Pai no princípio. Criou suas próprias experiências de penúria, limitação e discórdia de toda a categoria. Identificou-se com a parte em vez do todo, e o resultado disso foi, naturalmente, a imperfeição. Toda a limitação da humanidade é o resultado do mau emprego que o indivíduo faz do atributo divino do livre-arbítrio. Ele se obriga a viver dentro de suas próprias criações, até que, pela direta volição da atividade externa da mente, olha de novo para trás, com toda a consciência, para sua origem real, para Deus, a grande origem de tudo. Quando isso ocorre, começa o homem a recordar aquilo que foi um dia e que poderá ainda vir a ser, a qualquer tempo que decidir olhar, uma vez mais, para a grande cópia cósmica de si mesmo. O registro que conseguiste ler descrevia a vida e o povo como vimos, que tiveram lugar há 70.000 anos. Desempenhastes bem o trabalho de elaborar esses registros em muitas vidas, os quais ainda não foram revelados. Fecha aspas. Atravessamos a sala do conselho. Entrando pela porta oposta, encontramos uma sala de tamanho igual ao daquela que acabávamos de deixar e mais duas outras adjacentes na parede norte, porém menores. Na sala grande, cobrindo quase toda a superfície da parede, viam-se mais armações de metal repletas de vasos, muito semelhantes aos que encontramos na outra sala. Saint-Germain continuou, abre aspas, estes aposentos contêm somente ouro e joias que deverão ser usados com um fim especial, tornando-se uma bênção para o mundo inteiro quando a humanidade tiver transcedido seu desenfreado egoísmo. Fecha aspas. Nesse momento, ele puxou um vaso cheio de moedas de ouro e prosseguiu na explicação. Abre aspas. Isto é ouro espanhol, perdido no mar, e nós, vendo que não poderia ser recuperado por outros meios, trouxemo-lo para aqui, através da atividade de certas forças que governamos.
mais tarde, num tempo em que se aproxima rapidamente, será novamente entregue ao uso do mundo exterior. Fecha aspas. Ele continuou indicando uma outra seção, abre aspas. Nestes vasos está armazenado o ouro dos continentes perdidos de Mu e Atlântida, das antigas civilizações dos desertos de Gobi e do Saara, do Egito, da Caldeia, Babilônia, Grécia, Roma e outros. Se todo esse ouro fosse liberado na atividade externa do mundo, induziria a um súbito reajustamento em cada fase da experiência humana. No momento atual, não seria isso um sinal de sabedoria? A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos, que têm sido os guardiões da raça desde o seu primeiro aparecimento na Terra, está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém neste mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem a assistência e a radiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico, e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que, através deste, recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui um teste e uma oportunidade para expandirem sua luz. Todo o êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja este ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por esta razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, este é devido ao seu imenso poder de radiação. Em 1887, a hoste dos mestres ascensionados estabeleceu uma escola nos planos mais internos com o fim específico de instruir aqueles que fizeram mau uso da riqueza, revelando-lhes plenamente os resultados de seus erros. A tais criaturas são expostas e relatadas a verdade concernente à lei universal que governa toda a riqueza e as consequências que acarreta a influência exercida sobre outrem para lhes perpetuar as ideias pervertidas e os erros. Dá-se-lhes completa liberdade para aceitar ou rejeitar a prova oferecida. Eles sempre aceitam e se firmam no ensinamento que lhes é dado. Fecha aspas. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.